E se aquela ideia de que a gente precisa de um intermediário para se conectar com Deus já estivesse ultrapassada, hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, é revolucionário na fé cristã: o sacerdócio de todos os crentes. Uma ideia que afirma que o acesso a Deus é direto, para todo mundo. Vamos entender como essa verdade, que é bem radical, né, bate de frente com séculos de tradição religiosa. Para a gente entender isso bem, a gente precisa voltar no tempo para uma pergunta que, sério, moldou a religião por milênios. Quem é que podia chegar na presença de Deus? E por muito, muito tempo, a resposta com certeza não era todo mundo. Pelo contrário, era um privilégio, e para pouquíssima gente. Então, lá na Antiga Aliança, a coisa era bem clara, sabe? O acesso a Deus era super restrito. Tinha todo um sistema com um mediador exclusivo que era o sacerdote. Ele era tipo a ponte. Bora dar uma olhada em como essa estrutura funcionava. Aqui a gente vê direitinho como era a dinâmica da época. De um lado, você tinha o povo, que dependia totalmente do sacerdote. Do outro, o sacerdote, a única ponte para o sagrado. Pensa só ele podia entrar no Santo dos Santos, e isso só uma vez por ano, para interceder por todo mundo. Para as pessoas comuns, bem, existia uma barreira ali, clara, e que não dava para cruzar. Mas aqui tá o pulo do gato. Todo esse sistema, por mais complexo que fosse, não era para ser o ponto final. Na verdade, as escrituras descrevem ele como uma sombra. Sabe, uma figura que só apontava para uma realidade muito, mas muito maior que ainda ia chegar. E essa realidade, ela chegou. E chegou com tudo, em um momento super dramático. Foi um evento que mudou as regras do jogo para sempre, mudando a dinâmica entre a humanidade e Deus. É bem aqui que a figura de Jesus Cristo entra em cena. Mas não como mais um sacerdote. Ele entra como o sumo sacerdote, perfeito e definitivo. Porque, diferente dos outros sacerdotes, que repetiam o sacrifício de animais, o sacrifício de Cristo foi um só, e para sempre. Ele não entrou num templo feito de pedra, mas no próprio céu. E ali conseguiu uma redenção que é eterna. E o impacto disso tudo foi simbolizado por um acontecimento, uau, super dramático. Exatamente no momento da morte de Cristo, o véu do templo, aquela cortina gigantesca que separava o lugar mais sagrado de todos, se rasgou. De cima a baixo. E não foi um acidente, foi um ato divino, declarando que a separação tinha acabado. O caminho para Deus estava finalmente aberto. Isso mudou tudo, de forma radical. A gente saiu de um sistema de vários mediadores para um só. A partir daquele momento, só existiria um intermediário entre Deus e a humanidade: Jesus Cristo. Ponto final. Ok, essa mudança radical leva a gente para uma realidade completamente nova. Porque, pensa bem, se Cristo é o único sumo sacerdote, o que isso quer dizer para o resto de nós? A resposta é surpreendente. Agora, o que existe é um sacerdócio de todos. O apóstolo Pedro, ele é bem direto sobre isso. E olha que interessante, ele não está falando para uma elite, para um grupinho fechado. Não, ele está falando com todos os crentes. Cada pessoa é como uma pedra viva que ajuda a construir uma casa espiritual. E qual a função dessa casa? Ser um sacerdócio santo. E ele não para por aí. Uns versículos depois, ele reforça a ideia, chamando os crentes de sacerdócio real. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aquela função sacerdotal de representar Deus, de ter acesso direto a Ele, agora foi estendida para todo o povo de Deus. É uma identidade nova, um propósito totalmente novo. Então, o ponto central é esse, gente. Aquele modelo antigo de um intermediário humano exclusivo acabou, foi abolido. Agora Cristo é a cabeça, e todos os que creem formam o corpo, cada um com acesso direto e pessoal ao Pai. Tá, mas e hoje em dia? O que isso significa na prática? Se todo mundo é sacerdote, como é que essa ideia bate de frente com algumas práticas religiosas que a gente vê por aí, que parecem, sei lá, querer recriar aquele sistema antigo? Só para a gente contextualizar, vamos lembrar rapidinho do sacerdócio levítico. Era aquele sistema da antiga aliança, né? Onde uma tribo específica, a de Levi, tinha o monopólio da mediação. Só eles podiam ser os mediadores entre Deus e o povo. Era um modelo todo baseado em exclusividade e mediação obrigatória. Isso leva a gente para uma pergunta bem provocativa. Será que quando a gente cria funções religiosas que são vistas como indispensáveis, a gente não está, de certa forma, reconstruindo aquele mesmíssimo sacerdócio que Cristo já aboliu? A crítica aqui é a seguinte: quando líderes religiosos são colocados numa posição de intermediários,
necessários, sabe? Como se um casamento, um batismo ou um culto só fossem válidos se eles estivessem lá. Um novo véu simbólico acaba sendo criado. E isso gera uma dependência que vai totalmente contra a liberdade e o acesso direto que Cristo conquistou. Então, para a gente ir fechando, vamos reforçar a mensagem principal de toda essa transformação. E que mensagem é essa? O acesso direto, sem barreiras, sem impedimentos, ao Pai. A obra já está completa. A reconciliação entre Deus e a humanidade não é algo que a gente precisa ficar buscando por aí, através de rituais ou de outras pessoas. Já aconteceu, de forma completa, definitiva, em Cristo. Simples assim, não precisa de mais nenhum mediador. E a conclusão é essa declaração, que é muito poderosa. A identidade em Cristo não é só sobre ser perdoado, é sobre ter uma posição totalmente nova, a de reis e sacerdotes. Então a questão que fica no ar é como é que essa verdade, essa ideia do acesso direto e da identidade sacerdotal de cada um pode transformar de verdade o jeito que a fé é vivida hoje em dia?